Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vem falar sobre a vitória da dupla Grenal na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Então chega mais para acompanhar a minha análise aqui no Além das Quatro Linhas. Antes de falar do resultado da dupla Grenal, uma vitória importante de ambos os lados, vou falar para você não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário ajuda muito, né? Ativar o sininho de notificação para o crescimento do Além das Quatro Linhas. Dados os recados, vamos lá então falar sobre o Grêmio, né? Que venceu bem o Atlético Paranaense no sábado na Arena da Baixada e, né, surpreendeu assim, né? Saiu fortalecido para o duelo da quarta-feira contra o Cruzeiro. O Renato fez uma reinvenção e conseguiu a segunda vitória consecutiva. O tricolor poupou os titulares, né, alguns titulares, mas teve uma atuação sólida, compactada e organizada, né, um resultado positivo às vésperas de uma decisão importante que dá ânimo, que dá moral, que deixa a equipe motivada, já que vinha de 4 rodadas sem saber o que era vencer. Venceu o Grenal e venceu por 3-1, e agora vencendo com um time alternativo, o Atlético Paranaense, que não perdia em casa desde outubro, traz um ânimo, um resultado positivo, uma fortalecimento, né, para uma equipe que vai ter um duelo importante, né, um duelo importante contra o Cruzeiro no Mineirão. Aí o Grêmio foi na Arena da Baixada, em Curitiba, encarar um dos melhores mandantes neste Campeonato Brasileiro no ano, né? No futebol brasileiro no ano, na verdade. Um time bem modificado, com muitas preservações, sem o Cânimo. Teve uma semana livre. Aí você pensa, teve uma semana livre, por que poupou? Segundo o Renato, desgastes que acontece de viagem. Aí o Grêmio foi na Arena da Baixada, né? Que a gente sabe que é difícil, que é um Atlético Paranaense imbatível, que não tinha perdido até então na sua arena, né, que é um gramado difícil de você jogar. Campo sintético é complicado, é mais pesado para quem não está acostumado, a bola rola mais rápido. E aí Renato fez as reinvenções que eu preciso dizer que funcionou e funcionou bem. Ele surpreendeu com o Cuiabano no meio de campo, que jogou muito bem. Não surpreendeu, na verdade, manteve os 3 zagueiros, que funcionou diante do Grenal e nesse jogo contra o Atlético Paranaense, deixando a equipe mais defensiva, ofensiva, com Gustavo Martins, Bruno Vini e Bruno Alves, inclusive Bruno Vini fazendo o gol da vitória. E deu o resultado, né? Deu certo. O Grêmio engatou sua segunda vitória consecutiva. Isso dá uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro e traz uma moral, visando que o Cruzeiro empatou em 1-1. Traz uma moral pro Grêmio, que vai vir descansado, vai vir com um time mais encorpado, né? E com um ânimo mais acima, né? O time teve uma atuação sólida, uma atuação, como eu falei, compactada, com um time bem organizado, time bem encaixadinho. E aí não sentiu tanta falta assim do Soares, do Bitelo e do Carvalho, claro que são jogadores importantes que não viajaram. E o técnico deixou o Cristaldo e o Grando no banco, mas lembrando que ele disse que o Grando segue titular e que o Adriel voltou ao time depois de um mês, de toda aquela confusão. Jogou bem, foi bem, quando exigido no gol do Atlético Paranaense não teve o que fazer. Foi dos poucos lances de contra-ataque, né, e erros que o Grêmio ainda tem, que o Atlético acabou fazendo o gol. E o Adriel não pôde fazer, mas quando foi exigido, digamos assim, porque o Atlético pressionou também, ele correspondeu e o Grêmio se manteve num grande volume, numa grande evolução, apesar de não ter tido muito o domínio do passe de bola, né? Não ter ficado muito tempo com a bola. O que aconteceu no Grenal também, né? Que o Grêmio venceu, mas
não ficou com muito posse de bola, mas como a gente fala, se fosse posse de bola que desse o resultado, aí o Grêmio teria tomado uma goleada. O time então foi misto, entrou em campo encarando o time invicto em casa na temporada, e aí o Grêmio conseguiu bater, né? Bater de frente, uma postura que fez jus ao seu resultado. A postura do Grêmio foi uma postura diferente, com os 3 zagueiros mantidos, e aí o Tricolor muitas vezes se defendeu com a linha de 5, com o recuo dos laterais Fábio e Reinaldo. Fábio, inclusive, que jogou muito bem. Fato diretamente apresentado na maior parte do Grenal, quando o Renato voltou a escalar um time com um defensor a mais, né? Que a gente olhou assim na escalação, de novo, já não tinha funcionado, não funcionou, mas nesses dois últimos jogos, contra o Inter e contra o Atlético Paranaense, acabou funcionando. O time foi mais defensivo, mais compactado e trouxe um pouco mais de tranquilidade, né? O Atlético teve muito mais posse de bola, como eu falei, muito mais volume de ataque. Não foi exatamente superior. Os dois times tinham assustado no início do jogo. Quando o Grêmio mexeu no placar com o Cuiabano, que foi uma surpresa na escalação no meio de campo, né? Iniciou a partida. Não foi nem uma surpresa por iniciar a partida, mas por jogar no meio de campo, né? Entrou no meio de campo. O jovem teve muita personalidade, ficou com a bola após o drible do Galdino, bateu forte fazendo um gol, e aí o Grêmio acabou tomando o gol 3 minutos depois. E eu achei que ia desandar, mas conseguiu se equilibrar e fazer um bom jogo, uma atuação tranquila, sólida, né? Claro que alguns problemas sempre tem, né? Mas foi uma atuação que traz um pouco mais de alívio, né? Um pouco de, poxa, a reinvenção do Renato deu certo, a gente vai fortalecido, tipo assim, o time pensando, a gente vai fortalecido pro próximo jogo, que é contra o Cruzeiro, que vai ser uma pedreira. E aí, as reinvenções do técnico marcaram a retomada de vitórias, e num jogo que do time misto, se você pegar, foi sólida, foi importante e traz esses 3 pontos para o Grêmio seguir nos seus objetivos de fazer um bom campeonato brasileiro e com moral para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão na quarta-feira. Já o lado vermelho me preocupa um pouquinho mais, porque o Inter precisa revirar o resultado, né? Reverter o resultado contra o América Mineiro de 2-0. Não vai ser fácil, no Beira-Rio, vai contar com o apoio da torcida, mas não vai ser fácil. O Inter jogou contra o Bahia, venceu por 2-0. Você olha pro cara e fala, nossa, venceu por 2-0, foi ótimo. Não, o Inter venceu com dificuldades, né? O Inter teve 15 a 20 minutos, digamos assim, de primeiro tempo de intensidade, de vontade. Teve um lance que o alemão reclamou de possível pênalti. Aliás, o alemão, uma partida abaixo do normal. É uma partida... O alemão que não vem fazendo gols, né? Não... O último gol que ele fez foi contra o Metropolitanos, no primeiro jogo lá da Libertadores, né? Aqui, inclusive em Porto Alegre, e não marcou mais. Pedro Henrique não marca também. Enfim, o time tem problemas físicos, né? Perde o fôlego, aí se entregou pro Bahia, né? Foi John 5, Bahia 0, porque o John fez 5 defesas importantíssimas, evitando o empate do Bahia, o que seria uma ducha de água fria pelo que o Inter apresentou. Não foi uma boa atuação mais uma vez. A gente pode levar em consideração que o Inter jogou na Venezuela, tendo todo aquele desgaste. O Inter vence, interrompeu uma sequência sem vitórias no Brasileiro, com gols do Johnny aos 3 e do Wanderson no finalzinho, colocando o Inter em 12º, afastando um pouco a sombra do rebaixamento com 10 pontos. E aí dá um pouco de alívio, né? O Internacional não fez uma partida brilhante, tá? Não fez mais uma vez. Uma partida considerada, assim, de encher os olhos. Foi um primeiro tempo onde foi muito gelado, assim, muito frio. O Inter teve as primeiras chances com o alemão, como eu falei, com 2 oportunidades, reclamou de pênalti.
caiu da área, né? Até acho que exagerou. O Bahia estava se encontrando ainda no jogo, mas quem foi o que mais esteve perto de marcar, o Biel acertou a trave, e logo depois o John, que eu falei de 5-0 pro John contra o Bahia, porque foi o responsável de fazer uma grande defesa na cabeçada do Everaldo. Dali em diante, o Inter caiu de novo de intensidade. A partida caiu, mas o Inter caiu de intensidade, né? O Inter fez o gol do Johnny e só no segundo tempo. Aí assistiu o Bahia pressionar o Tassiano, quase fez um gol que perdeu, né? O Mano fez as substituições, colocando o Wanderson no lugar do Alemão, colocando o René no lugar do Taualara, que não jogou bem. E aí o Inter deu uma melhorada. O Wanderson cruzou, o Pedro Henrique desviou e o Johnny fez o gol, né, para os colorados. O Bahia até tentou empatar numa jogada de bola parada, mas o Tassiano acabou perdendo um gol que entra por inacreditável Futebol Clube Bahia. Então ficou pressionando o Inter nos minutos finais, mas aos 53, né, num contra-ataque, o Wanderson decidiu a parada, dando um alívio para o Internacional, fazendo 2-0, mas num jogo que realmente o Inter mais uma vez não fez uma grande partida. Se não fosse o John, que é o novo titular da equipe, talvez levaria um empate. O John foi o destaque, o John foi o melhor em campo, contando com o Alan Patrick, que se entrega dentro de campo. O John é o responsável por essa vitória. Foi importante, foi você conseguir 2 vitórias seguidas e voltar a vencer no Brasileirão, vai dar um pouco de ânimo, né? De tranquilidade, mas não se enganamos. O Inter mais uma vez não fez uma partida boa. 15 minutos de jogo no primeiro tempo a 20, pressionou, teve as suas oportunidades, 2 com o alemão, mas depois disso, só. Aí as mudanças do Mano Menezes, Wanderson e René acabaram surtindo efeito. O Wanderson, aliás, muito melhor do que o alemão, e o Inter conseguiu o resultado, mas que não foi um grande jogo, não foi, né? Você olha o placar e fala, nossa, 2-0, foi tranquilo. Não, foi sufoco para o Inter até o minuto final, até o segundo gol aos 53 minutos do Wanderson, para desafogar, para aliviar. E mais uma vez o Inter mostrando que tem muito a melhorar e que tem problemas defensivos, mas o problema principal é o de fôlego, né, o físico do Inter. A gente leva em consideração que teve a viagem e tudo, o jogo na Venezuela, mas mais uma vez peca no segundo tempo e o Inter fica dependente da sua zaga ou do seu goleiro, que fez 5 grandes defesas, evitando um empate que seria frustrante. Tanto que no primeiro tempo a torcida acabou vaiando o time pelo que apresentou na primeira etapa, que foi abaixo, foi frio, foi sem vontade o jogo em si, mas o Internacional também, porque parou depois de uns 20 minutos de jogo. O próximo jogo do Inter é na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, onde enfrenta o América Mineiro às 9h30 no estádio Beira-Rio e precisa reverter o resultado e precisa jogar muito mais do que vem apresentado. E aí, torcedores, ficaram felizes com a vitória do seu time? Deixe seus comentários, seu like, compartilhe com seus amigos e se você não é inscrito, se inscreva no canal.